Olá, pessoal! E aí, como vocês estão? Hoje, na nossa segunda aula do curso de Legislação de Segurança e Saúde no Trabalho, nós iremos começar demonstrando a sala de aula virtual. Então, aqui você vai entrar no seu e-mail no Google, tá? Clicar aqui e apertar aqui no Google Sala de Aula. Aqui são todas as turmas que a professora ministra. Se vocês fizerem mais de um curso, também vão aparecer todas as salas virtuais que vocês estão. Então, vamos entrar aqui na nossa, turma A de Legislação de Segurança e Saúde no Trabalho. Sempre você vai clicar aqui em Atividades, aonde vocês vão observar sempre de baixo para cima a sequência que foram postadas. Então, da aula passada, nós tivemos, né, orientações iniciais, a introdução ao estudo à distância. Tivemos a nossa primeira aula, que foi quinta-feira. Tivemos duas aulas em EAD, né, sexta e sábado. E eu postei também para vocês o vídeo ao vivo da semana passada, tá? Então, hoje nós estamos aqui na segunda aula, então você sempre vai clicar na aula do dia. Antes de começar a aula de hoje, eu trago para vocês essa mensagem que fala o seguinte, do grande pensador Albert Einstein. O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam o mal, observam, né, e deixam o mal acontecer. Então, que fique essa frase para a gente refletir. Isso é bastante prudente com relação a situações que podem causar acidente de trabalho no ambiente de trabalho. Então, muitas vezes, o acidente de trabalho ele vem acontecer não porque ia acontecer, mas porque alguém observou que no local tinha uma situação de insegurança e não fez nada. Então, se em algum momento vocês observarem que o local tem situação de insegurança, vocês avisem, ajam, né? Se tem um buraco aberto, solicitem para que tampe. Se você vê uma ferramenta jogada no chão, retire. Por quê? Você observou, mas às vezes uma outra pessoa que está ali carregando blocos, carregando cimento, carregando argamassa. A obra é um local bastante perigoso, o pessoal está trabalhando no serviço pesado o tempo todo, então muitas vezes não está observando. Então as pessoas têm que ficar atentas, e aquelas que observarem antes, retira, para que o mal não venha acontecer, né? Assim como o pensador falou, numa situação generalizada. Nós estamos falando com relação ao acidente de trabalho. Hoje nós vamos continuar o estudo de acidente de trabalho e, para isso, nós vamos abrir o meu livro, que eu já tinha postado no sala de aula para vocês, mas coloquei aqui também na aula de hoje. Então, esse é o livro de Higiene e Segurança do Trabalho, que eu publiquei alguns anos atrás, para a abordagem da disciplina de HST em cursos de educação profissional, que são os cursos de técnico em edificações e outros técnicos que nós possuímos na escola, técnico em controle ambiental, técnico em produção de móveis, e também os cursos superiores utilizam este livro para a disciplina de higiene e segurança do trabalho. Recentemente, cerca de 3 anos, mais ou menos, a disciplina, a abreviatura de Higiene e Segurança do Trabalho, ela mudou para SST, Segurança e Saúde no Trabalho. Porém, o princípio é o mesmo, foi só uma mudança de nomenclatura. Então, nós vamos seguir aqui. O livro foi lançado em 2013, então a legislação brasileira aconteceram algumas atualizações, e é devido a essas atualizações que nós temos este curso. Porém, o livro ainda não foi atualizado. Dessa forma, quando nós estivermos estudando o capítulo referente à legislação, eu vou atualizar vocês de como está a legislação atual brasileira, que tiveram algumas legislações a mais. Para essa aula de hoje, nós vamos falar do capítulo 3, que é o capítulo de acidente de trabalho. Porém, aqui no início, eu quero mostrar uma figura importante do capítulo 1 do livro.
que é a figura de higiene e segurança do trabalho, que é a questão do tripé da higiene e segurança do trabalho. E o que significa esse tripé? É que o ambiente de trabalho, ele necessita ser um ambiente que possibilita ao trabalhador higiene, segurança e saúde. Então, essas três palavras, elas sempre vão andar juntas, uma vez que um ambiente que ele proporciona segurança ao trabalhador, ele também vai proporcionar higiene e saúde a esse trabalhador. Tá? Então, são palavras, elas não podem ser dissociadas. Então, sempre que falar em uma, vai estar correlacionada à outra. Então, dessa forma, o ambiente vai garantir saúde e segurança para o trabalhador. Então, é por isso que a palavra final, né, resumiu-se não mais em higiene, saúde e segurança no trabalho. Agora a palavra é saúde, segurança e saúde no trabalho, que é o conceito mais atualizado. Então, vamos lá no capítulo 3. Então, vocês perceberam aqui que facilmente eu cliquei no link. Da mesma forma, vocês vão fazer isso em casa. Se estiver pegando um ônibus, indo para o trabalho ou voltando, sempre que tiver uma oportunidade, abra o livro e vai lendo os conceitos, que vai te atualizar com relação aos termos, né, da parte de segurança do trabalho. Durante todo o curso, nós vamos estudar o livro todo, porém as aulas são curtas. Então, eu consigo explanar parte dos conceitos. Então, sempre eu vou pedir que vocês leiam e estudem o capítulo antes da aula. Para quê? Para que vocês possam entender melhor quando eu estiver explicando. E durante o período de dúvidas, vocês possam ter dúvidas. Porque se você não faz uma leitura prévia, como que você vai ter dúvida? Sendo que é a primeira vez que você está vendo isso. Então, sempre antes da aula, uma das atividades é ler o capítulo. Ler e estudar. E aí, na aula ao vivo, eu explico de forma geral as partes mais principais do capítulo e você vai apresentar no segundo período da aula as suas dúvidas, né? Que nós tiramos lá pelo grupo do WhatsApp. Então, aqui nós temos, então, o capítulo de acidente de trabalho, que começa na página, que eu não consigo ver, vamos ver na próxima, 53. Tá? Então, o capítulo 3 começa na página 53. Então, como introdução, eu falo o seguinte: os acidentes em geral são resultados de uma combinação de fatores que destacam por falhas humanas e falhas materiais. Assim como nós falamos na aula passada, né? Que o acidente de trabalho, ele acontece ou por, né, um ato do trabalhador, um ato inseguro. Então, o ato inseguro, ele está aqui na falha humana, ou por uma condição insegura, que estaria aqui na falha material. Então, a condição insegura é aquela que apresenta no ambiente de trabalho. Qualquer situação que apresenta no ambiente de trabalho seria uma falha material, né? Seria uma condição insegura. E quando é relacionado à atitude do trabalhador, é uma falha humana. Então, é um ato inseguro ocasionado pelo trabalhador. Então, é alguma dessas situações que o trabalhador vai vir a se acidentar. Porém, pela legislação brasileira, nós falamos na aula passada, e vamos repetir aqui, lendo aqui no livro, que para ser acidente de trabalho, tem que acontecer algum machucado, né? Tem que ter, o trabalhador, ele tem que vir a se machucar, ou fisicamente, ou mentalmente. Então, pela legislação brasileira, né, o conceito legal não é o que é massa. O conceito legal é o conceito que está na lei. Ele fala: acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Então, a pessoa tem que estar trabalhando, né? Ela não está passeando. Se ela está trabalhando e se acidentou, é acidente de trabalho. Ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no capítulo da lei, que são outras situações que também se são asseguradas como acidente de trabalho. Nós vamos ler posteriormente. Tá? Então, para ser acidente de trabalho, a pessoa tem que estar a serviço da empresa e tem que ser aqui, ó, provocando lesão corporal, né? Então, é um machucado no corpo, ou uma perturbação funcional, algo que afete a mente do trabalhador, que cause a morte, que é a pior situação, a perda, quando perde tudo,
ou a redução, né? Quando reduz uma parte da possibilidade daquele trabalhador atuar. Então, se ele perde um dedo, é a redução. Se ele perde a mão inteira, é perda, né? Ele perdeu a capacidade da mão. Então, esse é o conceito da legislação brasileira com relação a acidente de trabalho. Então, vamos ver aqui outras situações que também são considerados acidente de trabalho pela legislação brasileira. Os segurados que são referidos, então ele está falando aqui, ó, como segurado especial, são as pessoas que trabalham no campo, né? E então, nessas situações também são considerados acidente de trabalho. Olha aqui, ó. O produtor, o parceiro, o meieiro, o arrendatário rural, o garimpeiro, o pescador artesanal ou assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, bem como de seus respectivos cônjuges. Cônjuges aos parceiros, quem é casado. Então, a mulher e o homem, né, são os cônjuges. Hoje em dia também, né, casamento de pessoas do mesmo sexo também tem os mesmos direitos, a mesma coisa. Ou companheiros e filhos maiores de 14 anos. Então, um filho maior de 14 anos que trabalha nesse regime de economia familiar no campo, que vem a se acidentar, trabalhando, também é considerado acidente de trabalho. Isso que ele está falando aqui. Ou a eles equiparados. Então, se o filho é maior ou a eles equiparados, o que seria equiparado ao filho? É o enteado. Tá? Então, é filho só da mulher ou filho só do homem? Ou filho só de um dos homens, ou só de uma das mulheres, né? Independente do tipo de casamento que é. Desde que trabalhem. Então, o principal é estar a trabalho. Então, para ser acidente de trabalho, tem que estar trabalhando, mesmo que num regime de economia familiar, comprovadamente com o grupo familiar respectivo. Tá? Então, ele não acidentou trabalhando lá para outra pessoa, ele se acidentou trabalhando ali no grupo. Então, ali também vai ser considerado acidente de trabalho. Tá? E aí, o que acontece? A pessoa, quando ela se acidenta em trabalho, ela tem alguns direitos. Um deles é receber o auxílio acidente de trabalho. Tá? Sempre após 15 dias do acidente. Os primeiros 15 dias ele recebe pela empresa, a empresa continua pagando o salário, ou no caso, né, dessa economia familiar, ali os próprios parentes que vão ter que arcar. Posteriormente, é o Estado que passa a arcar com esse ônus. Né? De que forma? Através do auxílio acidente de trabalho. Tá? Para isso, tem que ser feito, assim que aconteça o acidente, a chamada CAT, Comunicado de Acidente de Trabalho. E quem registra isso? O próprio médico no hospital, aonde que o trabalhador foi atendido, machucado, o médico vai fazer esse registro. Caso o médico não faça, mas geralmente sempre faz, o próprio empregado ele pode ligar, né, para o sindicato do trabalhador, comunicando que ele foi acidentado. Mas, geralmente, a questão dos médicos dos hospitais públicos, eles percebem pelo horário em que ocorreu o acidente e, muitas vezes, o trabalhador ele está uniformizado. Então, o médico já pergunta, você estava trabalhando? Então, já registra aquilo como acidente de trabalho. Outra situação é aqui, então, ele vai falar aqui, ó, o que seria a lesão corporal? Tá? Como eu já expliquei para vocês, é quando a pessoa machuca alguma coisa no corpo. Então, tá falando aí, ó, é qualquer dano produzido no corpo humano, ou seja, ele leve, como por exemplo, um corte no dedo, ou grave, como a perda de um membro. Tá? Então, se quebrou, ele perdeu o membro? Não. Se ele quebrou, ele reduziu aquela função. Por um tempo, ele vai ficar engessado, depois ele vai voltar a trabalhar normal. Perda é quando retira, né? Tira aquele membro. Aí vai explicar aqui ó, o que é a perturbação funcional, que é o que eu te falei para vocês da questão de, né, da pessoa ter algum prejuízo mental. Então, vamos ver aqui. Perturbação funcional é o prejuízo do funcionamento de qualquer órgão ou sentido. Né? Por exemplo, a perda de uma visão provocada por uma pancada na cabeça caracteriza uma perturbação funcional. Então, não só também a parte do cérebro, mas partes que envolvem a face do trabalhador. Também são considerados, segundo a legislação brasileira, como acidente de trabalho, as doenças do trabalho
e a doença profissional. Então, nessa parte do capítulo do livro, ele vai estabelecer quais são as diferenças entre a doença do trabalho e a doença profissional. Grosseiramente, vocês têm que guardar que a doença do trabalho é aquela que é adquirida no ambiente de trabalho, tá? Então, o cara adquiriu aquela doença no ambiente pela condição do ambiente, é doença do trabalho. A doença do profissional já é a doença inerente da profissão. Devido à característica daquela profissão, o trabalhador vai desenvolver aquela doença. Então, essa é a diferença. A doença profissional, o trabalhador adquire devido à especificidade daquela profissão. E a doença do trabalho, o trabalhador adquire pela condição daquele meio em que ele trabalha. Tá? Então, seria esse o resuminho. Mas vamos ver agora detalhadamente o que é cada um. Doença profissional. Assim entendida, a produzida ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar a determinada atividade e constante respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Esse é o ministério que formula as leis brasileiras, né? Nessa época ele chamava assim, Ministério do Trabalho e Previdência Social. Hoje em dia é só Ministério do Trabalho. Então, um exemplo, o trabalhador adquire tenocivite, que é inflamação nos tendões e articulações, por exercer atividades repetitivas, que solicitam o mesmo grupo de músculos. Então, a pessoa, ela trabalha digitando, o tempo inteiro digitando. Então, é a característica da profissão dela, tem que digitar. Então, com o tempo, ela vai desenvolver o quê? Problema nas articulações. É pelo quê? Pelo tipo da atividade que ela trabalha. É um esforço repetitivo. Então, é uma doença profissional. Outro exemplo, o pedreiro, no caso nosso, estamos falando de obra. O pedreiro que assenta a cerâmica, ele trabalha sempre como? Agachado, né? Assentando a cerâmica ali do piso. Então, com o tempo, ele vai desenvolver o quê? Problema de coluna, né? Dor nas articulações também, devido ao quê? A característica da profissão dele, que ele tem que atuar dessa forma, agachado, para assentar as cerâmicas. Como que pode melhorar isso? A forma de melhorar é ter variação nos períodos de trabalho. Então, em um tempo, né? Fica lá 2 horas assentando cerâmica de piso, depois mais 2 horas assentando cerâmica de parede, que aí a pessoa vai ficar em pé e aí volta, né? A postura corporal. Então, essas as doenças que envolvem o tipo da forma como a profissão trabalha, a forma do trabalhar do trabalhador, são doenças profissionais. Então, tem uma listagem do órgão brasileiro que define que essas doenças são doenças do trabalho e elas, quando o trabalhador está com essa doença atacada, o que acontece? Ela é equiparada a acidente de trabalho, então ele também vai poder receber o auxílio acidente de trabalho. E a doença do trabalho, como é que é? Como eu falei, é pela condição daquele ambiente que o trabalhador trabalha. Então, vamos ler aqui. Assim entendida, adquirida ou desencadeada em função das condições especiais em que o trabalho é realizado. E com ele se relacione diretamente, constante na relação mencionada do inciso 1. Do inciso 1 do quê? Da lei. Da legislação específica aí de acidente de trabalho. Que é a lei, né? Está escrito aqui em cima, 8.212 de 1991. Então, nessa legislação que vão estar a relação de doenças profissionais e doenças do trabalho. Então, um exemplo aqui, ó. Se a pessoa trabalha num ambiente muito barulhento, olha, o trabalhador perde a audição por ficar longo tempo sem proteção auditiva adequada, submetida ao excesso de ruído gerado pelo trabalho executado junto a uma grande imprensa. Tá, mas o trabalhador usava o protetor? Sim, usava, mas mesmo assim, ainda o risco não era cessado. Como eu falei para vocês na aula passada, nós temos 3 situações. Primeiro, a gente tem que eliminar o risco. Caso não elimine, a gente vai fazer o quê? Neutralizar o risco. Como que neutraliza o risco? Colocando equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual nos trabalhadores. Caso ainda assim exista o risco ao trabalhador, nós passamos à terceira etapa, que seria a sinalização dos riscos. O que acontece? Então, mesmo o trabalhador utilizando o equipamento, o trabalhador ainda ficou surdo pelaquela condição naquele ambiente de trabalho.
Então, é característico da profissão dele? Não. É característico do ambiente do trabalho. Então, a surdez, neste caso, é uma doença do trabalho, porque ela foi adquirida pela condição que estava no ambiente de trabalho daquele trabalhador. Aqui agora, no capítulo, ele vai falar, ó, outros acidentes que se equiparam, né, também a acidente de trabalho, tá? Então, tá falando aqui, ó, o acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido a causa única, haja contribuição diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzindo lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. Então, muitas vezes, não é algo 100%, né? Porém, está ligado, né, à situação de trabalho. Não foi o que determinante, mas contribuiu. Então, também vai ser considerado acidente de trabalho. Como, por exemplo, né, vamos supor, o trabalhador estava lá, trabalhando numa construção. De repente, entrou um caminhão para descarregar materiais e atropelou esse trabalhador. Não, mas ele está inválido porque ele foi atropelado, mas ele foi atropelado dentro do ambiente de trabalho. Então, foi uma outra situação, não está ligado, mas foi dentro do ambiente de trabalho. Então, contribuiu, foi, né, acidentou o cara lá. Então, essa situação é equiparada a acidente de trabalho. Mesmo que o motorista do caminhão seja um terceiro, de uma empresa que estava entregando materiais de construção, mas aconteceu ali, dentro da obra. Então, é acidente de trabalho. Por isso que muitos empregadores, eles não gostam que quando passa o período, né, do trabalho, não, mas aconteceu no horário de almoço. Não interessa. O trabalhador estava dentro da obra. Mas aconteceu após o expediente, já era 18h30. O trabalhador trabalha até as 18 horas no Brasil. Não interessa. Viu? O que aconteceu? Estava no ambiente de trabalho. Mas era um motorista de outra empresa, mas ele estava no ambiente de trabalho. Então, por isso que os empregadores brasileiros, eles não gostam que o trabalhador, após o expediente, continue dentro da empresa. Por quê? Porque ele responde por o que acontece ali dentro. Tá? É também equiparado a acidente de trabalho. Outra situação, o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho em consequência de. Então, situações adversas, ó. A pessoa está no ambiente de trabalho e no horário, porém não tem nada a ver com o trabalho dele. Olha a situação. Ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Companheiro de trabalho é até mais entendível, né? Tá um colega ali, teve uma briga e tal. Teve a briga, a pessoa se machucou, é considerado acidente de trabalho. Mas vamos considerar um terceiro. Terceiro é uma pessoa que não tem nada a ver com aquela situação. É uma pessoa que entra de fora. Então, por exemplo, entrou lá dentro da obra uma pessoa fora da razão, um doidão lá da rua, um mendigo, né? E resolveu lá que ele ia matar um trabalhador no murro. De repente, ele enxergou lá um demônio no trabalhador, não sei. É uma pessoa que não tem nada a ver com a empresa. Mas ele entrou dentro da empresa e agrediu, machucou o trabalhador. É considerado acidente de trabalho, né, pela lei brasileira. Outra situação aqui, ó. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. Então, de repente, chega um camarada lá na obra e tem raiva de alguém que conseguiu emprego e ele não, e ele entra lá na obra e bate, machuca, mata o outro, né? Nem funcionário da empresa essa terceira pessoa é. Mesmo assim, é considerado acidente de trabalho. Outra situação aí, ó. Ato de imprudência, negligência ou imperícia de terceiro ou companheiro de trabalho. Em resumo, o que acontecer dentro do ambiente de trabalho com pessoas que estão trabalhando é acidente de trabalho. Vai ser considerado também acidente de trabalho. São essas outras mesmas situações, ó. Ato de pessoa privada do uso da razão. Sei lá, o cara tá doido lá, ou usou uma droga, né? Não sei, e entra na obra e faz qualquer coisa, uma pessoa que não é funcionário. O que acontecer ali dentro da empresa, dentro da obra, dentro do canteiro, é acidente de trabalho. Eventos da natureza, olha aí. Desabamento, inundação, incêndio, ou outros casos fortuitos ou decorrência de força de maior.
também que aconteceu isso no ambiente de trabalho, desabamento, incêndio, explosão, também é considerado acidente de trabalho. Ah, deu uma descarga elétrica, um raio caiu na obra e matou lá 3 operários. Acidente de trabalho. Ah, mas não é um fenômeno da natureza? Sim, é um fenômeno da natureza. Mas os trabalhadores estavam o quê? Trabalhando. Então, pela lei brasileira, isso também é considerado acidente de trabalho. Ah, professora, e na lei angolana? Como eu expliquei para vocês, o curso é para a gente explicar a legislação brasileira. Tá? A legislação angolana, até o ponto da aula passada, eu sabia que não tinha uma legislação apta para a parte de segurança. Porém, durante a aula, um colega foi e compartilhou conosco, né, uma legislação, sim, um pouco desatualizada, porém, Angola possui uma legislação. Posteriormente, eu vou fazer uma comparação da legislação brasileira com a legislação angolana. Porém, não vai ser agora durante esse curso. Provavelmente vai ser um novo curso que eu vou ministrar. Porque isso exige tempo. Eu tenho domínio e conhecimento da legislação brasileira. A legislação angolana eu nunca li. Né? Nem sabe, o que me passaram é que nem existia. Porém, então existe. Então, nós vamos futuramente formatar um curso, comparando e mostrando o que a Angola precisa de melhorar com relação à sua legislação. Porque atualmente o que foi passado que em obras, as obras elas escolhem a legislação de qual país elas vão utilizar. Então, tem países que têm obras que estão utilizando a legislação americana, dos Estados Unidos, tem obras que utilizam a legislação brasileira. O que acontece? Todas as legislações do mundo, elas estão abaixo da Organização Internacional do Trabalho e elas tendem a ter o mesmo padrão de exigência. Tá? Só que como a legislação angolana está há muitos anos sem atualização, a última atualização, pelo que o colega mostrou para nós na aula passada, foi em 91. Então, o que acontece? A legislação angolana está carecendo de muitos requisitos. Então, posteriormente, nós vamos comentar sobre isso. Então, vamos ver aqui o que mais, quais outras situações que também podem ser consideradas como acidente de trabalho. Ó, a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Por exemplo, o trabalhador ele pega alguma coisa no banheiro da empresa, ou ele se contamina com algum produto químico dentro da empresa, né? Então, a contaminação foi o quê? Acidental. Mesmo assim, pode ser considerado acidente de trabalho. Né? Que tipo de doença que pode pegar em banheiro? Tem que tomar bastante cuidado. Hepatite, né? HIV, outras doenças sexualmente transmissíveis, podem ser pegas por saliva, né? Pia, pessoa cospe, assua o nariz, escarra, vaso sanitário. Então, o ideal é ninguém, né, vai utilizar o vaso sanitário em pé, né? Ninguém vai fazer o 2 em pé, é impossível. Então, a pessoa ter sempre um alquinho ou uma água sanitária e passar, né, na tampa do vaso e higienizar antes de sentar nesse vaso. Não só em ambiente de obra, mas qualquer ambiente de banheiro público, né? Então, isso são questões de higiene, é o que eu falei para vocês. A higiene está sempre relacionada com a saúde e a segurança do trabalho. São 3 conceitos que não se dissociam. Outra situação aqui, ó. Aqui. O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho. Em que situação que esse acidente é considerado? Na execução de ordem ou realização de serviço sob autoridade da empresa. Então, às vezes, o trabalhador vai fazer um serviço fora do ambiente de trabalho e fora do horário, mas está a serviço da empresa. Está prestando um serviço em outro local. Então, e ele se acidenta lá. Vai ser considerado acidente de trabalho. Outra situação, ó, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa que lhe venha evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Então, por exemplo, do nada o trabalhador resolve que ele vai fazer uma melhoria lá na empresa, né? Depois do expediente. É uma coisa voluntária, uma coisa que ele resolveu. Não, eu resolvi que eu vou pintar aqui essa parede para que o refeitório ficar mais bonito, né? Ele não está fazendo a mão da empresa, ele está fazendo por vontade própria, prestação espontânea. E vamos supor que ele caia da escada, esse acidente.
É considerado acidente de trabalho. Outra situação, ó, em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta, dentro de seus planos para melhorar a capacitação da mão de obra, independente do meio de locomoção utilizado, inclusive em veículo próprio do segurado. Então, suponhamos que o trabalhador está indo para outra cidade, no seu próprio veículo, né, carro ou moto, e venha se acidentar. E não era nem para trabalhar, era para fazer um curso, né, para aprender a mexer em alguma coisa específica que a empresa trabalha. E ele se acidenta de trânsito, é considerado acidente de trabalho. Outra situação, no percurso da residência para o local de trabalho, ou do trabalho para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, qualquer que seja o meio de locomoção, a pé, de patinete, moto, carro, qualquer jeito, inclusive no veículo próprio do segurado. Então, todas essas situações são consideradas acidente de trabalho pela legislação brasileira. Olha a outra situação aqui, ó. Nos períodos destinados à refeição ou descanso, por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas no local de trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. Então, por exemplo, o cara lá vai tomar banho para ir embora, terminou o expediente, né? Acabou o horário, 6 horas. Ele vai para o banheiro da empresa tomar banho e lá ele cai, se machuca. É acidente de trabalho. Ah, mas ele podia tomar banho em casa, ele estava tomando banho lá porque ele queria. Não interessa. Tá explicando aqui. Comendo, né? Satisfação de suas necessidades fisiológicas é acidente de trabalho. Outra situação. Não é considerado agravação ou complicação de acidente de trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou superponha a consequências do anterior. Então, por exemplo, a pessoa já. Deixa eu pensar aqui como que eu vou explicar essa parte para vocês. Tá, então vamos supor que a pessoa tinha um queimado na mão, né? E aí, na verdade, ela foi e, dentro da empresa, machucou o machucado. Isso não é considerado agravamento do anterior. Tá? Se for, em alguma situação vai ser acidente de trabalho, mas se só tiver agravada aquela situação, não é considerado. Tá? Tem, por exemplo, não ser queimado novamente, ele ter quebrado, alguma coisa com outra característica. Aqui é o comunicado de acidente de trabalho que eu falei para vocês, né? Que toda vez que acontece um acidente com o trabalhador, é necessário que o trabalhador que seja emitido o comunicado de acidente de trabalho para garantir os direitos desse trabalhador, e tem que ser emitido num prazo máximo de 24 horas após o acidente. Tá? Mas geralmente, aqui no Brasil, sempre nos hospitais, os médicos fazem esse comunicado. O que acontece? Além do conceito legal, que é o que está na lei, nós temos também no Brasil o conceito prevencionista de acidente. O que é o conceito prevencionista? É como falou no vídeo que vocês assistiram. Quando acontece algum problema, mesmo que ninguém se machuque, considera-se aquilo como acidente de trabalho. Para quê? Para tomar medidas para que não venha novamente acontecer. Você vai registrar como acidente de trabalho? Não. Você vai registrar lá na empresa que houve um incidente, né? Aconteceu algo, mas ninguém se machucou. Então, vai tomar cuidado para que novamente aquilo não aconteça. Por exemplo, uma ferramenta caiu do andaime. É para a ferramenta cair do andaime? Não. A ferramenta é para ela parar no quê? Na bandeja, naquela bandejona de proteção. Nós chamamos aqui de bandejão. O que acontece? Ah, mas a ferramenta não parou na bandejão. O que aconteceu? Estava longe a distância das tábuas? O bandejão estava sem. Por que a ferramenta caiu? Se a ferramenta caiu, foi errado. Então, vamos tomar atitudes para corrigir essa situação. Caiu porque estava sem bandeja, então está errado. Né? Hoje em dia está opcional colocar ou não a bandeja. Antigamente, pela legislação, era obrigatório. Hoje não, o engenheiro que vai definir. Então, por exemplo, aconteceu uma situação dessa, é para a equipe sentar e falar: não, nós não estamos usando bandeja, mas olha, estamos colocando os trabalhadores em risco. Então, vamos passar a utilizar a bandeja e contratar a equipe que instala o bandejão. O que nós observamos no Brasil é que, mesmo tendo sido retirado
a obrigatoriedade do uso de bandejão a cada 3 lajes, o que acontece? Todas as obras brasileiras continuam utilizando, porque é para proteção maior do funcionário. Porque mesmo o trabalhador estando com capacete, dependendo da altura que aquela ferramenta ou aquele resto de material possa cair, vai estourar o capacete do cara e vai machucar. O capacete não é 100%, ele vai evitar algumas situações. A bandeja não, ela vai segurar ali para que aquele elemento não passe. E se passar daquela, ele vai cair na próxima bandeja. Tá? Então, a bandeja é um elemento de bastante segurança, um equipamento de proteção coletivo bastante utilizado em obras brasileiras. Apesar de ainda não da legislação ter tirado a obrigatoriedade, o que a gente observa é que ainda os engenheiros e técnicos de segurança do trabalho optam por utilizar a bandeja. Aqui está falando a questão da relação, né, entre o conceito legal e prevencionista, que o conceito prevencionista é bem mais amplo, uma vez que ele é mais seguro, né? Ele está trabalhando a favor da prevenção. E mesmo que não aconteça o acidente, ele vai estar evitando que outra situação aconteça, que é o que fala no vídeo, né? No vídeo gravado. E aqui vai estabelecer algumas causas que são considerados atos inseguros, né? Que nós falamos na aula passada, que é aquele praticado pelo trabalhador, né? Aí, ó, o ato praticado pelo homem. Então, aqui coloca, ó, dentre eles, ficar junto ou sob e abaixo de carga suspensa. Então, levantou, não tem que passar por baixo, né? Tem até um ditado brasileiro que fala que passar embaixo de escada dá azar. Não é que passar embaixo da escada da azar. Isso é burrice mesmo. Porque se tem uma escada, tem alguém trabalhando em cima. Se você está embaixo, pode cair alguma coisa em você. Tá? Então, olha aí, ó, usar máquinas sem habilitação ou permissão. A pessoa não tem treinamento para aquilo. Ele vai operar uma máquina que ele não entende? É um ato inseguro, ele está assumindo o risco de se acidentar. Né? Outra coisa, dar qualquer tipo de manutenção em maquinário sem desligar. Qualquer manutenção tem que ser com a máquina desligada, tá? Nunca em movimento, porque a pessoa pode se acidentar. E esses outros situações aqui também são considerados o quê? Atos inseguros. Já a condição insegura, como eu expliquei para vocês na aula passada, são situações que estão no ambiente de trabalho que deixam o trabalhador à margem da segurança, né? Ele pode vir a se acidentar. Então, olha aqui situações que são consideradas como a situação do ambiente de trabalho inseguro, né? Nível de ruído elevado, falta de equipamentos de proteção individual, proteções inadequadas, defeituosas. Então, são situações que estão no ambiente de trabalho, não depende da atitude do trabalhador, que ele está lá no ambiente. Isso é uma condição insegura. E dentre as condições seguras estão todos os riscos ambientais que nós falamos na aula passada, e que era uma aula só de conceitos gerais, e mais para frente nós vamos trabalhar com todos esses conceitos um por um, que são risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. São 5 riscos ambientais. Então, para evitar o acidente, o que é necessário? Né? Eliminar as condições inseguras e os atos inseguros. Então, primeiro ponto, eliminar essas situações para evitar o acidente. Não conseguiu eliminar? O que a gente faz? Relembrando da aula passada. Utiliza, né, elementos para neutralizar o risco. O que neutraliza o risco? Os equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletiva. Sempre a gente opta primeiramente pela proteção coletiva, posteriormente para a proteção individual. E em terceira situação, mesmo o trabalhador com o equipamento ainda possui o risco a ele, temos que sinalizar. Cuidado, né? Ambiente perigoso, utilize protetor auricular, utilize capacete, utilize luvas, e assim por diante. Com o acidente de trabalho, é prejudicial a todo mundo, né? Não é assim, eu vou ter um acidente, vou ficar lá em casa à toa, recebendo do governo. Não. O trabalhador vai ficar machucado, vai ficar com seu corpo mutilado, nunca mais seu corpo vai ser o mesmo, porque onde você quebrou ou costurou, sempre a gente sente dores, não é legal. Eu posso dizer para vocês que cerca de um ano atrás, eu trinquei o tornozelo. Até hoje eu sinto dores no tornozelo. Né? Fiquei mais de ano sem usar salto, porque eu não aguentava. Agora, imagina um trabalhador de construção civil, tem que ficar o dia inteiro em pé.
as dores que ele não sente em algum membro que possa ter sido fraturado. Então, assim, o acidente de trabalho, ele dá prejuízo para todo mundo, para o trabalhador, para a família do trabalhador, que o trabalhador fica sem receber os ganhos, mesmo quando tem que receber pela Previdência Social, né, pelo INSS, no caso do Brasil. O que acontece? Demora, às vezes, o salário sair, tem que ficar à mercê de ajuda de familiares e amigos. E o Estado também é prejudicial porque tem que estar pagando aquele auxílio para aquele trabalhador, isso vai diminuir nos cofres públicos, que aquele dinheiro deveria ser destinado a aposentadorias, está pagando o que? Acidentes de trabalho. E também a empresa. Para a empresa é ruim, ela não está tendo gasto, quem está pagando é o governo. Porém, quem vai assumir aquele cargo daquele trabalhador? Aquele trabalhador já tinha uma rotina, já tinha uma experiência. Então, a empresa tem que contratar uma outra pessoa, tem que treinar. Então, todo mundo sai perdendo com um acidente de trabalho. Tá? É um evento, né, que não seria um evento legal, é um evento ruim, um evento que causa prejuízo para todo mundo. E aqui, para finalizar o capítulo, apresenta-se a classificação dos acidentes de trabalho. Então, nós temos o acidente de trabalho sem afastamento, que é aquele que o trabalhador machuca algo pequeno, um pequeno corte ou uma pequena pancada, né? Que ele fica algumas horas sem trabalhar, vai embora para casa e depois retorna ao trabalho normalmente no dia seguinte, né? Ou fica um dia afastado e volta, né? E os acidentes com afastamento, né? Então, os acidentes com afastamento, o trabalhador ele fica com incapacidade temporária, por um tempo ele não tem como trabalhar, ou tem duas situações ainda, ele fica com a incapacidade parcial permanente, por o resto da vida ele vai ter uma diminuição da sua capacidade de trabalho, ou muitas vezes ele vai ter uma incapacidade total e permanente, por exemplo, quando ele perde a mão inteira, né? Então, para sempre ele não vai ter a mão. Então, a capacidade foi total e permanente. E a pior situação que tem, né? Que seria a morte do trabalhador. Aqui está a referência, né? Do capítulo, que é a legislação, e aquele vídeo que vocês assistiram, do Telecurso 2000. Ah, por que a gente não trabalha com um vídeo mais atual, né? Já que estamos em 24? Porque nós não temos, pessoal. Da mesma forma que na Angola não teve atualização da legislação, no Brasil não tiveram investimentos com a parte de ensino, da parte de segurança do trabalho. Por quê? Porque não é interessante, né? Tem mais coisas que dão retorno melhor para o governo do que investir muitas vezes na educação. Então, é relativo. Então, mas hoje em dia, muitos empregadores, eles têm entendido que o investimento em segurança do trabalho é um investimento que vai ter retorno, sim, para a empresa. Que o trabalhador mais satisfeito, que o trabalhador que não se acidenta, ele pode produzir mais, ele pode aferir mais lucro para a empresa, né? Através de sua produtividade. Então, isso é um ponto importante que está acontecendo. Então, vamos voltar aqui. Essa é a explicação da parte do livro, né? Vamos abrir novamente aqui a aula de hoje. Não, o livro não. Vamos voltar aqui. É o exercício. Então, a aula de hoje é relativa a essa explicação do capítulo 3 do livro. Para a próxima aula, que é da próxima segunda-feira, neste mesmo horário, eu vou estar abordando outro assunto que eu irei colocar para vocês nas aulas online. E para a próxima semana, a atividade é a execução desses exercícios aqui. Como que vocês vão executar? Imprime essa folha e responda. Ah, professora, eu não tenho como imprimir. Então, não precisa imprimir. Pega o caderno e escreve lá, capítulo 3, questão 1, e vai escrevendo as respostas. Lendo no capítulo e escrevendo as respostas. Bate a fotografia e envia para a professora por e-mail. Ah, professora, eu não quero fazer escrita, eu quero digitar. Então, tome cuidado que você vai digitar. Porque se eu pegar trabalhos com a digitação igual, com o mesmo escrito, eu vou anular o trabalho. Tá? Então, você faz, tudo bem, sua trabalho digitado. Porém, não passe para outro colega, porque senão ninguém vai receber nota. Tá? Então, essas são as regras da execução da atividade. Agora, nós vamos para o nosso segundo momento, que é tirar as dúvidas no grupo de sala de aula, tá? Lá do WhatsApp. Um grande abraço a todos e nós nos encontramos na próxima aula.
Tchau, tchau.